Oi, gente, tudo bem? Se vocês puderem, deixe uma mensagem ali para dizer se vocês estão gostando dos resumos dos livros, se está sendo útil. Eu tenho recebido o depoimento de algumas pessoas que elas têm indicado, olha, tô lendo esse, já li, gostei, vou ler. Então isso é muito bacana porque esse é o objetivo, é fazer esse despertar pelo gosto, pelo hábito da leitura, porque a gente sabe a importância que a leitura tem na nossa vida e também quão é difícil desenvolver esses hábitos bons, né? E o hábito da leitura é um deles, muito, muito importante, tá? Então, se puderem dar uma opinião de vocês, ficarei muito feliz. E para hoje, o que eu trago aqui é sobre comunicação não violenta. Nós sabemos que um dos grandes problemas da humanidade é a questão da comunicação não efetiva. As pessoas não se comunicam, nós temos dificuldades de nos comunicar e, consequentemente, nós entendemos muitas vezes de forma não efetiva, ou seja, há uma confusão generalizada na questão da comunicação, o que gera grandes ruídos e, consequentemente, grandes problemas. E o autor desse livro, o Marshall Rosenberg, ele é um psicólogo clínico, ele vai trabalhar esse tema, comunicação não violenta. O que seria a comunicação não violenta? Para o Marshall, e eu aprendi bastante com ele e com outros leitores, a comunicação não violenta consiste em procurarmos entender o que a outra pessoa está querendo dizer sem criticar, sem opinar sobre a fala dela, ou seja, sem levar para o lado pessoal, porque a tendência que nós temos é a ouvir, ou seja, muitas vezes a gente nem ouve, já responde, e responde de forma a dar a nossa opinião, a concordar se está certo ou se não. Porém, quando eu falo de forma não violenta, é importante que eu seja imparcial, que eu responda, que eu dialogue, que eu contribua, mas não emitindo a minha opinião pessoal. Então, um dos segredos da comunicação não violenta é você receber as coisas e não interpretá-las da sua forma, o que é bem difícil, é um trabalho, é um exercício, né? Porque a gente sabe que as palavras, elas tanto constroem muros quanto pontes, né? E normalmente o que a gente quer comunicar é uma contribuição, é fazer algo, é trabalhar em prol de algo, é chegar a algum objetivo. Para isso, nós precisamos realmente persuadir essa pessoa de forma assertiva, de forma não violenta, para que ela contribua conosco. E óbvio, né, não preciso nem reforçar que um dos fatores para você ter sucesso, para você ser efetivo na sua vida, em qualquer ângulo, quer seja pessoal ou profissional, é saber se comunicar, tá, gente? É um exercício muito, muito difícil nós estarmos abertos à oitiva. O que é? A ouvir de fato, né? Ouvir com a alma, ouvir com o coração, não só com os ouvidos. Ouvir genuinamente, para então entender, para empatizar com o que a pessoa está dizendo e só depois colocar as nossas considerações. É um exercício muito, muito difícil, mas faz toda a diferença, porque a outra pessoa se sente acolhida, se sente ouvida e, consequentemente, nós estaremos recebendo o que ela quer comunicar de forma mais funcional, de forma melhor. É uma prática que nós precisamos desenvolver no dia a dia. Pensar antes de falar, porque nós sempre temos escolha. Nós podemos falar de forma a criticar, por exemplo, você não fez isso, ou de forma a perguntar. Eu poderia saber por que você não fez isso? Então muda. Eu entendo e vejo dessa forma. Não é o que você diz, e sim como você diz. Isso faz toda a diferença, porque ninguém gosta de ser criticado, né? De ouvir algo num sentido pejorativo, num sentido que desafia, num sentido que diz, olha, você não fez, você não sabe. Aliás, gente, um dos quesitos da comunicação não violenta é evitar usar o não. Toda vez que usamos o não, o nosso cérebro trava, nós não respondemos. Toda vez que o nosso cérebro ouve o não, ele trava.
ele não ouve o restante da informação. Desenvolver uma fala em que você evite a palavra não é sim algo muito favorável para a tua efetividade, porque é mais amistoso você conduzir a situação com outros verbos. Aí, lógico, volta para a questão da leitura, porque uma pessoa que lê tem vocabulário e pode sim ser assertivo usando as palavras certas no momento certo. Gente, fica um desafio para todos nós. Sempre que formos interagir com algum colega, com algum familiar, que possamos pensar antes de falar de forma a acusar. Que possamos usar as palavras num tom amistoso, porque isso vai salvar uma humanidade, como eu digo. Evitar conflitos evita uma cascata de insatisfação, porque se a pessoa está insatisfeita com alguma situação, ela vai replicar isso para as pessoas que estão próximas dela e, consequentemente, vira exponencial, certo? Então vamos trabalhar, eu acho muito importante a questão da comunicação, eu acredito muito em comunicação efetiva, muda vidas, constrói empresas, constrói resultados. Então essa dica de livro é muito importante, ok, pessoal?